Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Geralmente, eu venho aqui e falo sobre as empresas da minha carteira. Atualizo você dos principais acontecimentos do mercado e mostro o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Ao invés disso, no episódio de hoje, a gente vai estudar uma empresa em questão a fundo. É uma empresa que eu tenho na minha carteira e que eu recentemente venho comprando cada vez mais, visando aumentar a minha posição nela. Trata-se de um negócio que deveria representar uma das minhas maiores alocações de longo prazo, junto com a Nvidia e a Amazon. E provavelmente ele vai. Tô falando da Constellation Software, uma empresa canadense que tem como atividade principal a aquisição de outras empresas de software extremamente nichadas. Já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre a tese de investimento nela. Mas nesse conteúdo aqui eu quero ir muito além. Além de destrinchar todos os fundamentos quantitativos e qualitativos da empresa, a gente vai conhecer o seu CEO, o lendário Mark Leonard, e a gente vai abordar profundamente o modelo de negócios da empresa, que é essencialmente o SaaS, Software as a Service, ou Software como Serviço. Chame como quiser. Mas antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui no canal. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, o mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples, que foi formulada ao longo dos últimos anos, depois de muitos erros e acertos. Eu compro todos os meses ações de empresas extraordinárias. E diferentemente da maior parte dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo, conforme elas vão crescendo. Quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo às melhores e mais relevantes empresas do mundo. Empresas que não prometem algum dia entregar resultado. Elas já deram certo. Eu estou falando de negócios extremamente bem geridos que conseguem crescer a receita e os lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Negócios extremamente previsíveis, com pouca ciclicidade e vantagens competitivas brutais. O meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 2022. Eu comprei $1.020 em 3 ações que eu carrego até hoje. E conforme eu fui estudando as empresas listadas lá nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado. Passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje a carteira já conta com mais de $120 mil. Desses, mais de $20 mil são ganhos obtidos com a valorização dos ativos e proventos recebidos. E conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos e dar sequência a esse projeto. O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas e, quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo, eu vou mostrar tudo que estiver acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através de vídeos semanais aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar a minha jornada de perto, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. E se você quiser aprender tudo sobre a minha filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Aproveita, porque esse conteúdo é gratuito e, na minha opinião, ele está melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Bom, agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. Toda empresa possui o que a gente chama de modelo de negócio. Modelo de negócio nada mais é do que a maneira como a empresa faz dinheiro. Por exemplo, a Apple vende produtos físicos como o iPhone, mas o seu grande triunfo é criar um ecossistema fechado onde ela também vende serviços como o iCloud e o App Store. A Coca-Cola produz xarope concentrado, vende para engarrafadoras no mundo todo
e investe bilhões em marketing para que você sempre peça por uma Coca quando senta na mesa para ter uma refeição. O Google não te vende quase nada diretamente, mas ele oferece ferramentas gratuitas como o buscador e o YouTube para vender a tua atenção para anunciantes que querem te mostrar produtos e serviços. A Amazon começou vendendo livros online e hoje é a maior varejista do mundo. Mas uma parte gigantesca do seu lucro vem de um negócio totalmente diferente: o aluguel de servidores de computador para outras empresas. A Amazon Web Services. Todos os modelos de negócio possuem pontos positivos e pontos negativos. Algumas empresas vendem produtos físicos, outras vendem produtos digitais, outras vendem serviços. Agora, se você tivesse que descrever o melhor modelo de negócio do mundo, qual que você escolheria? Pensa bem, a tua missão é escolher só um modelo de negócio que seja perfeito, ou pelo menos muito próximo de ser perfeito. Qual que você escolheria? Eu vou te dizer, na minha visão, qual que é esse modelo de negócio. Na minha opinião, o modelo de negócio que chega mais perto da perfeição é o Software as a Service, ou como ele é conhecido, SaaS. O SaaS é o software que é vendido como um serviço para uma pessoa ou para uma empresa. Para entender a beleza do SaaS, a gente tem que lembrar como as coisas funcionavam antes dele existir. Vamos voltar alguns anos no tempo e pensar em programas de computador. Há não muito tempo atrás, você ia numa loja, comprava um programa de computador numa caixa, como o Microsoft Office, instalava no teu PC e usava aquela versão para sempre. Microsoft só iria ganhar dinheiro de você de novo quando ela lançava uma nova versão do programa. E ela ainda precisava te convencer a comprar essa outra caixa. O SaaS inverte essa lógica. Ao invés de comprar um software, você o aluga. Você paga uma assinatura, geralmente mensal ou anual, para ter acesso à versão mais recente daquele programa, que roda na nuvem e pode ser acessada de qualquer lugar. Toda e qualquer atualização da Microsoft fica disponível instantaneamente para você que já é assinante. E por que eu considero esse modelo de negócio genial? Por alguns motivos que, para um investidor de longo prazo, como eu e você, brilham os olhos. Em primeiro lugar, a gente tem a receita recorrente e previsível. Essa é a joia da coroa. A empresa não precisa correr atrás de uma nova venda todo mês para pagar as contas. O cliente assina o serviço e, se ele estiver satisfeito, se ele sentir que aquilo está gerando valor para ele, ele continua pagando. Isso cria um fluxo de caixa extremamente estável e previsível. Para nós, investidores, que também somos donos de um pedaço da empresa, previsibilidade é ouro. Em segundo lugar, a gente tem margens de lucro altíssimas. Uma vez que o software está pronto e desenvolvido, custo para entregar o mesmo serviço para um novo cliente é praticamente zero. Não precisa de matéria-prima, não precisa de uma nova fábrica, não precisa de novos colaboradores ou de frete. É só liberar um novo acesso instantaneamente. Isso resulta em margens brutas que podem passar de 70%, 80%. É dinheiro na veia. Em terceiro lugar, a gente tem os chamados switching costs, que são os custos de troca. A depender do SaaS, esse custo pode ser brutal. Essa é a verdadeira vantagem competitiva desse modelo de negócio. Quando uma empresa adota um software para uma função crítica do seu negócio, seja o sistema financeiro, de gestão de clientes ou de logística, ela treina os seus funcionários. Ela integra esse software com outros sistemas e outros processos ali dentro. E ela acumula anos de dados. Trocar de software se torna uma dor de cabeça gigantesca, cara e arriscada. O cliente fica preso, no bom sentido, claro, porque aquilo ali está gerando um imenso valor e atendendo uma dor dele. Em quarto lugar, a gente tem a escalabilidade global. Uma empresa de SaaS sediada no Brasil pode vender o seu serviço para um cliente no Japão, com a mesma facilidade que ele vende para um cliente aqui em Curitiba. O mercado é o mundo inteiro. E a expansão não exige a mesma estrutura física de uma empresa tradicional. Imagina vender um motor elétrico para o Japão. Você precisa se certificar que o produto vai ser entregue corretamente e no tempo previsto. Você precisa se preocupar com questões legais de vários países, como tributação e regulamentações. Agora imagina vender um software. Você envia o link de pagamento para o teu cliente e o problema acaba. No mesmo instante, ele recebe o serviço que contratou. Então pensa comigo.
receita previsível, margens de lucro gigantescas, altas taxas de retenção e a capacidade de crescer globalmente sem grandes investimentos. Esse modelo de negócios é uma verdadeira máquina de gerar caixa. É uma impressora de dinheiro. E agora eu tô falando isso não mais com base na minha opinião, mas com base em evidências concretas. Presta atenção nas curvas de receita e de fluxo de caixa livre que vão aparecer aí na tua tela. A primeira delas é da Salesforce, um clássico SaaS que atua como CRM para centenas de milhares de empresas ao redor do mundo. Tem uma ferramenta nova que a gente implementou na Torino recentemente, que é o R². O R² é uma métrica que varia de 0 a 1. Quanto mais linear, ou seja, quanto mais parecido com uma reta perfeita inclinada para cima, mais próximo o R² vai ser de 1. Quanto mais bagunçada for a evolução da receita ou do fluxo de caixa, mais próximo de 0 vai estar o R². No caso da Salesforce, tanto a receita quanto o fluxo de caixa tem R² maiores do que 0,95. Olha a ServiceNow, a empresa que eu coloquei na minha carteira recentemente. Eu falei bastante sobre ela no último episódio. Ela é outro SaaS que atua automatizando diferentes processos das empresas, desde TI até atendimento ao cliente. A mesma coisa acontece aqui. Curvas de receita e de fluxo de caixa livre impecáveis, crescendo mais de 2 dígitos por ano e com o R² quase igual a 1, indicando perfeita linearidade e previsibilidade. Olha a Fortinet. Essa talvez seja uma empresa que você não conheça. Ela atua fornecendo hardware e software de cibersegurança para outras empresas. O hardware gera uma receita grande, porém pontual. Já o software monetiza sua base de clientes oferecendo atualizações de rede e suporte contínuo. As próprias Big Techs como Apple, Microsoft, Google e Amazon desfrutam dos benefícios do SaaS. É inegável que a parte mais rentável da Microsoft é o Azure, junto com softwares por assinatura. Assim como a parte mais rentável da Amazon é o AWS. Quanto ao Google, além do Google Cloud, as assinaturas já são responsáveis por mais de 40 bilhões da sua receita. E a Apple é completamente refém dos seus serviços como iCloud, Apple Music, Apple TV e App Store, que não deixam de ter o DNA do SaaS embutido. Se você olhar para os KPIs aqui na Torino, que são basicamente indicadores-chave destrinchados, você vai ver que a única parte da Apple que realmente cresce de verdade são os serviços. A receita de iPhones, iPads, computadores e acessórios pessoais está estagnada há anos. Não adianta ir contra a maré. Os melhores negócios do mundo são baseados no modelo de negócio do software como serviço. E é dentro desse universo SaaS que existe uma empresa canadense que foi além de todas as outras. Tô falando da Constellation Software. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, Felipe, entendi que SaaS é um modelo de negócio fantástico, mas o que faz a Constellation ser tão especial a ponto de você querer que ela seja uma das tuas maiores posições, junto com gigantes como Nvidia e Amazon? A resposta está em como ela executa esse modelo de negócio de uma forma completamente única. A Constellation não cria os seus próprios softwares do zero. A sua genialidade, a sua verdadeira arte está em comprar outras empresas de software. Mas não é qualquer empresa. E é aqui que a gente começa a separar os homens dos meninos. Para entender a Constellation, a gente precisa primeiro conhecer o seu cérebro, o seu fundador e presidente, o lendário e extremamente recluso Mark Leonard. Leonard não é o típico CEO do Vale do Silício. Ele raramente dá entrevistas, não aparece em conferências e por muitos anos, nem mesmo uma foto sua era encontrada facilmente na internet. Ele tem um background em capital de risco, que é o chamado Venture Capital. E antes disso, pasme, era um lutador de luta livre. Essa disciplina e mentalidade competitiva ele trouxe para os negócios. Em 1995, ele juntou 25 milhões de dólares de investidores e fundou a Constellation Software, com uma tese muito clara que ele executa com uma disciplina quase religiosa até hoje. A tese dele não era sair comprando startups que prometiam mudar o mundo ou empresas de software que estavam na moda. Pelo contrário, Constellation se especializou em comprar empresas de um tipo muito específico de software, o chamado VMS, Vertical Market Software. Guarda esse nome, software de mercado vertical. Essa é a chave de tudo. Enquanto um software horizontal, como o Microsoft Excel,
serve para milhares de pessoas em incontáveis indústrias diferentes, um software vertical é o oposto. Ele é feito sob medida para resolver um problema ultra específico de um nicho de mercado minúsculo. Pensa o seguinte, um software que gerencia as reservas de um clube de golfe, um software que controla o acervo de uma biblioteca municipal, um sistema que faz a gestão de empresas de turismo que operam passeios de barco, um programa que administra a logística de uma distribuidora de vinhos. Esses mercados são tão pequenos, tão específicos, que eles são completamente desinteressantes para as gigantes da tecnologia. A Microsoft ou o Google nunca vão gastar tempo e dinheiro desenvolvendo um sistema para gerenciar 300 marinas no Canadá. O mercado é pequeno demais para elas. E é aí que a mágica acontece. Por serem mercados pequenos, eles possuem concorrência baixíssima ou inexistente. Muitas vezes a empresa que a Constellation compra é a única, ou uma das 2 ou 3 que oferecem aquela solução específica. Elas são as donas daquele pequeno aquário. Aí você tem barreiras de entrada altíssimas. Um novo concorrente precisaria de anos para desenvolver um software tão bom e entender as particularidades daquele nicho. O esforço simplesmente não compensa o retorno. Clientes extremamente dependentes. O software não é um luxo, ele é o coração da operação do cliente. A biblioteca não funciona sem o sistema de acervo. O clube de golfe não consegue agendar os jogos. O negócio do cliente depende daquele software para existir. Isso gera os custos de troca que a gente falou, só que elevados à 10ª potência. A chance de um cliente cancelar a assinatura é baixíssima. Então a Constellation caça centenas desses pequenos negócios, empresas que já são líderes nos seus respectivos nichos, que já são lucrativas, estáveis e que geram caixa de forma consistente. São negócios chatos, que não aparecem na mídia, mas que são verdadeiras joias escondidas. E depois que ela compra, é aqui que está a segunda genialidade do modelo. A alocação de capital e a descentralização. O Mark Leonard entendeu que ele não era um especialista em softwares para spas ou para concessionárias de carro. Os especialistas eram os gestores originais daquelas empresas. Então a Constellation adota uma filosofia de compre e segure para sempre, com autonomia quase total. Ela compra a empresa, ela se torna dona da empresa, só que ela mantém a gestão original que conhece o negócio como ninguém. Oferece a eles todo o suporte e capital para eles continuarem crescendo. Ela não se mete na operação do dia a dia. Isso cria uma reputação fantástica no mercado. Donos de empresas de VMS que querem se aposentar ou vender o seu negócio sabem que a Constellation não vai destruir o seu legado, mas sim se tornar um lar permanente para ele. Agora junta as peças. A Constellation hoje é dona de milhares dessas pequenas empresas de software de nicho. Cada uma delas é uma maquininha de gerar caixa, com receita recorrente e clientes fiéis. Todo o caixa gerado por essas milhares de empresas é enviado para a matriz, para as mãos de Mark Leonard e o seu time. E o que eles fazem com esse caminhão de dinheiro? Eles fazem o que eles sabem fazer de melhor. Eles saem e compram mais empresas de VMS com os mesmos critérios rígidos de retorno sobre capital investido. É uma roda de crescimento que se retroalimenta. O sucesso das empresas adquiridas financia as próximas aquisições, que por sua vez vão gerar mais caixa para comprar ainda mais empresas, e o ciclo se repete ano após ano, década após década. Isso não é só uma empresa de SaaS, é um conglomerado descentralizado de centenas de negócios com vantagens competitivas brutais, orquestrado por uma das melhores equipes de alocação de capital do mundo. É uma obra de arte empresarial. Enquanto a Salesforce e a ServiceNow precisam gastar rios de dinheiro em marketing, em vendas, para brigar por clientes num oceano vermelho, a Constellation opera centenas de pequenos lagos azuis, onde ela é a rainha absoluta. Essa é a razão pelo qual acredito que a Constellation Software vai muito além. Ela pegou o melhor modelo de negócio do mundo e aplicou ele numa estratégia que é praticamente impossível de ser replicada, se protegendo da concorrência e criando uma máquina de juros compostos que parece ter sido desenhada para investidores de longuíssimo prazo. Agora, vamos olhar para os números da empresa e entender
como que essa estratégia se traduz em resultados. Para isso, eu vou usar a Torino. Se você quiser testar a Torino, a gente acabou de liberar a versão gratuita com algumas limitações. O link é o primeiro aqui embaixo na descrição. Eu vou pedir para colocarem também um QR Code aí na tela. Ou você acessa a plataforma torino.com.br, lá você consegue criar uma conta e começar a usar essa plataforma. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, olhando para Constellation Software, é o gráfico de preço. Se a gente olhar aqui o quanto essa empresa se valorizou, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente vai ver que ela já tem algo especial. Sempre quando vocês olharem uma empresa e virem esse tipo de valorização aqui, ó, linear, onde o preço quase não cai, ele só sobe, subindo 786% nos últimos 10 anos, saibam que tem alguma coisa muito especial com essa empresa. Tá? Essa empresa provavelmente é uma EGR, provavelmente essa empresa é muito bem gerida, deve ter alguma vantagem competitiva, deve ter métricas fundamentalistas muito boas. Além do preço, eu quero te mostrar o drawdown. Drawdown são todos os recuos que a ação já produziu na sua história, tá? A gente tem aqui esse gráfico disponível na Torino e a gente consegue ver aqui, inclusive, ó, de todo o período. Então, desde que a empresa abriu o IPO lá em 2006, quais foram cada um dos seus drawdowns, cada um dos seus recuos, tá? E a gente consegue ver, cara, um negócio que eu nunca tinha visto numa empresa de bolsa. São drawdowns muito pequenos. O maior drawdown da Constellation foi em 2008. A empresa caiu 24% de topo a fundo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma empresa passar mais de 20 anos, né, quase 20 anos agora, sem produzir um drawdown de 30%. O maior drawdown disso aqui foi de 24%. 2008 foi uma das piores crises financeiras da história. Ficou atrás só de 1929. Foi um desastre completo, foi um horror. Grande parte das empresas perderam 50%, 60%, 70% do seu valor de mercado. Inclusive empresas que eu tenho na minha carteira. Ainda assim, a Constellation conseguiu se manter relativamente estável. Então isso aqui diz muito sobre a empresa também. Ela é muito resiliente, tá? Você consegue ver isso pelos recuos que ela produz. Agora a gente tem que olhar para a receita. Olha só essa curva de receita. Consegue ver que trimestre após trimestre a receita cresce? Tu não tem nenhuma ocasião aqui onde a receita cai. Nenhuma. Se a gente pegar os últimos 20 anos, é a mesma coisa. Não tem nenhum trimestre sequer que a receita caia. A receita vem crescendo nos últimos 10 anos a uma média de 20% ao ano. Nos últimos 20 anos, vem crescendo a uma média de 28% ao ano. É muita coisa. Outra coisa que me chama a atenção é o R quadrado. Diz respeito justamente a essa linearidade que eu acabei de mostrar aqui para você. Quão bem isso aqui segue uma reta inclinada para cima. O R quadrado está bem próximo de 1. Ou seja, essa é uma receita extremamente linear, perfeitamente linear. Outra coisa que chama atenção são os fluxos de caixa. Então, esse modelo de comprar empresas que geram caixa recorrente e numa quantidade cada vez maior e usar esse caixa para fazer novas aquisições de empresas com as mesmas características, gera essa curva aqui, ó, também perfeitamente linear. Olha o fluxo de caixa dos últimos 20 anos. Isso aqui, cara, é o que sobra de fato de dinheiro para o acionista. É dinheiro na veia do acionista. Quando você compra uma empresa, você quer que a empresa tenha esse tipo de curva de fluxo de caixa. Os dividendos são simbólicos. Você pode ver que não tem aquele crescimento de dividendos, né? Não tem aquela curva bonita de evolução de dividendos. A empresa também não faz recompras. Por que isso? O próprio Mark Leonard já citou todo o valor criado para os acionistas vai vir por meio das aquisições. Por que pagar dividendos? Por que recomprar ações, sendo que ele pode utilizar esse dinheiro para fazer novas aquisições de outros VMS, né, outros software VMS, e gerar ainda mais crescimento? Agora, nem tudo são flores. Vou te mostrar duas red flags referentes à Constellation. A primeira delas diz respeito ao retorno sobre o capital empregado. Essa é uma métrica de rentabilidade, uma métrica de eficiência. Quão eficiente a empresa é em gerar retorno com o dinheiro que ela investe. Perceba, se a gente olhar aqui os últimos 10 anos, que o retorno sobre o capital empregado vem caindo. Lá em 2017, 2018, a empresa tinha um retorno de capital empregado em torno de 30%, 32%, 28%. Nos últimos 3 anos aqui, ó, 2021, 2022, 2023, o retorno sobre capital empregado ele é bem menor. Ele é de 13%, 19%.
Agora em 2023, 8%. E outra red flag é referente ao valuation, tá? Quando a gente trabalha com empresas de software, a gente sempre tem que olhar o rendimento do fluxo de caixa livre, tá? Essa é a métrica principal aí de valuation. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que o rendimento do fluxo de caixa livre vem diminuindo ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa não está conseguindo gerar caixa suficiente para acompanhar o crescimento das suas ações, o valor do mercado, o seu valor de mercado. Então, a gente vê aqui, na verdade, uma expansão de múltiplo, ela está ficando mais cara. Bom, você acabou de ver os números. Por um lado, uma performance histórica de fazer qualquer investidor sorrir. Por outro, 2 pontos de atenção que a gente precisa encarar de frente. O retorno sobre capital empregado, o ROCE, que vem caindo, e o valuation, o preço da ação, que parece precificar a perfeição. A pergunta que fica é por quê? Por que o ROCE está caindo? A resposta, ironicamente, é por conta do próprio sucesso estrondoso da empresa. É o que eu chamo de o verdadeiro problema dos ricos. A Constellation se tornou uma máquina de gerar caixa tão absurdamente eficiente que hoje ela gera bilhões de dólares todos os anos. E aqui que está o X da questão. O playground, onde ela sempre brincou, de comprar empresas de software de nicho por alguns milhões de dólares, ficou pequeno demais para a quantidade de dinheiro que ela precisa investir, que ela precisa alocar todos os anos. Para conseguir alocar todo esse caixa e continuar crescendo, ela precisaria comprar centenas e centenas de empresas todos os anos, o que se torna operacionalmente inviável. É o famoso problema da lei dos grandes números. E quem nos diz isso com todas as letras é o próprio Mark Leonard. Se você ler as cartas anuais que ele escreve para os acionistas, que são uma leitura obrigatória, assim como as do Warren Buffett, você vai ver que ele vem tratando esse desafio com uma transparência brutal nos últimos anos. Ele admite abertamente que para continuar crescendo, a Constellation vai precisar caçar presas maiores, ou como ele mesmo diz, elefantes. A empresa precisa fazer aquisições na casa das centenas de milhões, ou até bilhões de dólares. O problema é que é muito mais difícil encontrar um elefante que entregue os mesmos retornos espetaculares que os centenas de coelhos que eles compraram no passado. Então, o que a gestão está fazendo? De forma consciente e estratégica, é aceitando retornos um pouco menores em suas novas aquisições para conseguir alocar todo o capital e continuar compondo o patrimônio no longo prazo. A queda do ROCE não é um acidente, é uma consequência direta e planejada da escala que a empresa atingiu. Isso nos leva ao segundo ponto, o valuation. Se a própria empresa admite que os retornos futuros sobre o capital tendem a ser menores que o do passado, será que o mercado vai continuar pagando um prêmio tão alto pelas suas ações? Este é um risco real. A gente pode sim ver uma contração de múltiplo nos próximos anos, onde o negócio continua crescendo, mas a ação anda de lado para se ajustar a essa nova realidade. Veja, eu disse que nós podemos ver a contração de múltiplos, não que isso necessariamente vai acontecer. Tudo vai depender da execução dos gestores da Constellation, da gestão do Mark Leonard. Ok, agora que a gente entendeu os desafios, será que a gente vende? Será que a tese acabou? Acho que não. Na verdade, é aqui que a nossa filosofia de investimentos, a filosofia das EGRs, entra em campo e nos dá clareza. Nós não estamos investindo num gráfico de ROCE ou em um múltiplo de valuation. A gente está nos tornando sócios de uma empresa extraordinária, gerida por pessoas extraordinárias. Os desafios são claros, mas a nossa aposta é na capacidade do time da Constellation de navegar por eles. A nossa tese é uma aposta direta em Mark Leonard e na cultura descentralizada e meritocrática que ele construiu. Um homem que transformou 25 milhões de dólares num império de mais de 80 bilhões. Um histórico de quase 3 décadas de alocação de capital impecável. Apostar contra a capacidade desse time de se adaptar e encontrar novos caminhos para crescer tem sido um erro colossal por muito tempo. O DNA da empresa, a sua vantagem competitiva fundamental, que é essa colcha de retalhos com centenas de pequenos monopólios de software, continua intacto e gerando um volume de caixa absurdo. O desafio não está na operação, mas sim no reinvestimento desse caixa. E para nós, investidores com foco nas próximas décadas, a possibilidade de uma contração de múltiplo não é um fantasma a ser temido. É a oportunidade que nós pacientemente esperamos. Se o pessimismo do mercado com crescimento futuro fizer o preço das ações da Constellation cair,
enquanto a empresa continua executando, gerando caixa, comprando bons negócios, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um sorriso, a gente vai agradecer ao senhor mercado pela promoção e a gente vai comprar mais. Comprar mais de uma das melhores máquinas de juros compostos do mundo por um preço mais justo. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Aproveitando que as ações da Constellation estão negociando com uma queda de mais de 15%, o que é raro, tá? Por mais absurdo que pareça, essa é uma empresa que não costuma fazer recuos muito grandes, como a gente viu aqui. Eu estou aproveitando essa queda e comprando mais ações. No penúltimo episódio, eu mostrei aqui que eu havia comprado $2.300 de dinheiro novo em ações da Constellation. Nas últimas semanas, eu aproveitei para alocar mais $1.200 adicionais. Agora, minha posição em Constellation passa a ser quase 5% da carteira. E eu ainda quero pelo menos dobrar essa posição dentro dos próximos meses. Portanto, a minha convicção não só permanece, como aumenta. A Constellation Software continua sendo uma peça fundamental da minha estratégia de longo prazo. Não apesar dos seus desafios, mas justamente por entender que são esses desafios que, se bem navegados pela melhor gestão do mercado, vão criar as oportunidades de compra que vão gerar o nosso verdadeiro legado de valor no futuro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é mais um episódio do canal Legado de Valor. Se você quer receber mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, já deixar o teu like e ativar o sininho das notificações. Até a próxima.